Boa noite, chamo para compor a mesa o candidato Pedro e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, excelência. Boa noite, senhor Pedro. Vamos Boa iniciar noite. sua audição pela disciplina de língua portuguesa. O senhor está preparado? Preparado, excelência. Certo. Primeira pergunta. Qual a figura de linguagem presente na frase, abre aspas, o sistema carcerário é uma bomba relógio? Vossa Excelência, a figura de linguagem utilizada é a metáfora. Segunda pergunta. O que é ou qual o conceito de metáfora? Vossa Excelência, a metáfora é uma figura de linguagem que utiliza palavras para fazerem uma analogia. Terceira e última pergunta. Quais são os sinais de pontuação da língua portuguesa? Vossa Excelência, o seria ponto e vírgula. Apenas esses daí? Sim. Muito obrigado, estou satisfeito. Passo a palavra para o examinador de língua portuguesa. De direito, perdão. Boa noite, senhor Pedro. Boa noite, Vossa Excelência. Você é seu examinador de disciplina de noções de direito, tudo bem? Tudo bem? Podemos começar, então? Sim. Tá, vamos lá. Primeira pergunta. Existe crime de peculato culposo? Vossa Excelência, sim, existe o crime de peculato culposo. Nos casos onde o funcionário público, por uma omissão de imprudência, negligência, ele acaba acarretando num prejuízo para a administração pública, e nesses casos ele responde por um peculato culposo. Certo. Qual o tipo de ação penal para os crimes definidos no Estatuto do Idoso? Excelência, pode repetir? Qual o tipo de ação penal para os crimes definidos no Estatuto do Idoso? Vossa Excelência, o tipo penal é ação pública incondicionada. Há algum procedimento a ser instaurado pela autoridade corregedora quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria? Vossa Excelência, nesses casos é possível abrir o inquérito policial para que seja instaurado a autoria e a materialidade da questão. Não, mas no caso eu estou falando de um processo administrativo mesmo. Eu falei Ah, autoridade sim, corregedora, né? Você sim, quer que eu sim, pergunte de novo? por gentileza. Tá. Há algum procedimento a ser instaurado pela autoridade corregedora quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria? Um processo administrativo para investigação? Certo. Satisfeito? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Agradeço. Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, Vossa Excelência. Está preparado para ser arguido em criminologia? Preparado. Perfeito. Primeira pergunta. Explique de forma sucinta a teoria da rotulação. Vossa Excelência, a teoria da rotulação, ou teoria do labeling approach, é uma teoria progressista que traz as questões da estigmatização do controle social em relação ao indivíduo, onde quando o indivíduo ele entra dentro dessa questão, ele assume um papel onde ele posteriormente ele não consegue mais voltar à sociedade, portanto ele fica marginalizado naquela situação. Certo. Segunda pergunta. Quais são as 5 fases de adequação social da anomia de Robert Merton? Vossa Excelência, só um momento. Vossa Excelência, não me recordo. Conseguiria, terceira pergunta, me explicar qual é a concepção da teoria da anomia para Robert Merton? A teoria da anomia de Robert Merton ela traz as questões do objeto, das oportunidades de se adquirir algo em relação às formas possíveis de se adquirir aquele objetivo. Portanto, o indivíduo ele se vê impossibilitado de alcançar os objetivos que tem dentro dos meios lícitos. Por conta disso, ele vem a delinquir para fim de alcançar esses objetivos que ele possui. Certo, estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado.
Agradeço. Vamos lá, Pedro. Cara, primeiramente, parabéns aí em relação Obrigado. à sua postura, eu gostei, você foi bem, tá? Acho que a única coisa, assim, que eu tenho a recomendar você em relação à postura é que todas as vezes você fala Vossa Excelência, Vossa Excelência. Sim. Aí soava um tanto quanto robótico, tá? Lembra que Uhum. o João Ricardo deu o conselho para o outro candidato, falando assim para usar o pronome de tratamento excelência todas as vezes, mas não Não necessariamente exagerar, de né? maneira robótica no início da frase, tá? Sim. Acho que isso daí, com a prática, você adquire isso, tá? Não necessariamente Certo. precisa toda hora, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Tipo Poderia ter assim, falado só excelência, né? Também. isso Isso. também correto, é mesmo só excelência, e Uhum. também tenha um feeling de entender o momento correto a utilizar, entendeu? Para não Sim. ficar parecendo algo robótico. E em relação ao conteúdo, cara, acho que você foi bem, tá? A primeira pergunta que eu fiz para você, a figura de linguagem presente na frase, o sistema carcerário é uma bomba relógio, você acertou, é uma metáfora, tá? A segunda pergunta, daí eu já devolvi pedindo o conceito de metáfora. Você falou correto, só que poderia conceituar melhor, tá? Sim. A metáfora o que é uma metáfora? É uma figura de linguagem que trata-se de uma comparação implícita, né? É uma comparação implícita no contexto de uma frase, tá? Sim. Ela é utilizada para dar mais uma figura estilística, tá? Do texto, tá bom? Entendo. Para deixar o discurso mais elegante, rebuscado. Em relação aos sinais de pontuação, essa que foi a única que eu anotei que você errou, tá? Você falou ponto e vírgula. Não, tá? Guarde aí, tipo, o ponto e vírgula também são sinais de pontuação da língua, mas tem Uhum. muito mais, tá? O ponto de exclamação, interrogação, Ah, tá? sim. Ou as reticências, os parênteses, dois pontos, Eu, correção, todos são sinais de pontuação, tá bom? sim. É que eu respondi uma pergunta que era muito parecida com essa da prova do ano passado, e ele perguntava algo parecido com isso, aí eu acabei ficando com isso na mente, assim. Mas, Certo, mas grave os principais, tá? Ponto de uhum. exclamação, interrogação, ponto final, ponto e vírgula e Crase, reticências. crase não entraria aí, né? Não, Não, não. né? A crase é sinal, é um acento agudo, tá bom? Agudo, perdão, sinal gráfico de acento grave. Entendi. Tá, outra coisa também, o tio também não entra como pontuação, que ele é um sinal gráfico de nasalização, tá? Nasalização, sim. Então é isso que eu tenho a apontar para você, tá bom? Muito obrigado. De nada, tchau, tchau. Boa sorte. Pedro, eu não vou repetir também, então a gente está fazendo dessa forma. O João Pedro também faz os maiores apontamentos acerca da postura e a gente vai vendo se tem algo a acrescentar. Não tenho nada também a acrescentar com relação à postura, fora o que o João Pedro falou, tá bom? Você foi bem aqui também na minha banca. Vamos aqui para a questão do mérito em si das questões. Então, eu tenho que você errou só a última, que é aquela que eu perguntei acerca do procedimento a ser instaurado pela autoridade corregedora, Essa eu quando não a lembrei. infração não estiver suficientemente caracterizada de final da autoria. Eu recomendo que você dê uma olhada, né, sobre isso lá na lei orgânica, que é a apuração preliminar, tá bom? Você Uhum. falou inquérito policial, você tinha entendido errado a pergunta, né? Eu pensei, Eu te puxei que a pergunta era sim, dentro de processo administrativo. sim. Seria um inquérito policial, mas um processo administrativo, entendeu? Tem que ter essa apuração preliminar anteriormente, tá bom? Aí Mas nesse depois caso, ser instaurado ou a sindicância ou o processo administrativo, entendi. tá Então, bom? nesse caso, ele teria retornado para fazer as verificações, né? Isso, exatamente. É instaurado esse procedimento anteriormente, tá bom? Uhum, Isso entendi. aí, os outros problemas que você acertou aqui é a ação penal pelos crimes definidos no Estatuto do Idoso, ação penal pública incondicionada, artigo 95 do Estatuto do Idoso, Uhum, e sim, existe crime de peculato culposo, a hipótese de funcionário público concorre culposamente para crime de outrem, né? Você falou ali até das espécies de culpa, e tudo sim. bem, tá? Parabéns, vou passar aqui para o Fernando. Muito obrigado. Valeu. Vamos lá, Pedro. A primeira pergunta que eu fiz para você foi antes. Em relação à sua postura, eu tenho dois apontamentos que eu posso fazer que talvez te auxiliem.
Primeiro, quando você ouvir a pergunta, por mais que você saiba a resposta, dá uma pausa, tá? Dá uma acalmada, né? Dá uma desacelerada, uma pausa mesmo, respira, porque isso vai te ajudar em duas coisas. Primeiro, vai te ajudar a pensar melhor no que você vai falar. Isso é importante. Segundo, o examinador não vai te ler ao ponto dele saber, isso ele se sente confortável ou isso ele não se sente confortável falando, Uhum. entendeu? Então ele não consegue te direcionar a determinados assuntos, já que ele não está te lendo, Sim, tá? É sim. importante esses dois pontos. E Uma coisa pode falar. que eu queria até fazer uma pontuação é porque eu, normalmente, quando eu estudo, né, eu sei da ponta da língua cada autor em relação a cada questão, mas na hora que você perguntou, deu uma derretida, eu Sim, esqueci, real, assim, foi eu ia bem comentar isso também. complicado. Você não citou o autor. Sim, sim, E justamente nisso também, né? Vai te ajudar você falar mais devagar. Você, aliás, sim. pensar um pouco mais antes de falar, mesmo que você saiba a resposta, Uhum, e também falar um pouco mais devagar. Achei que você fala muito rápido, tá? sim, Lá entendi. você tem Eu tempo vou tranquilo para tentar. falar, eles não vão ficar te apressando. Você pode falar o tempo que você achar necessário para sua resposta, tá bom? Entendi. Utilizar o tempo a meu favor, né? Isso. E Howard Becker, tá? É o autor da teoria da rotulação principal, né? Você acho que só não citou que ela é uma teoria do conflito, uma teoria macrosociológica, né? Do É de conflito. conflito, né? Você já chegou com os dois pés no peito falando o que ela é. Já falando tudo, né? Então isso já retorna ao que eu acabei de mencionar, né? Pense um pouco antes de você sair respondendo para ficar uma resposta mais É, coerente. na hora, eu falei que elas tratavam de uma teoria progressista, né? Mas eu podia ter dado mais É, conceitos sobre isso, né? talvez se você levantar essa bandeira, embora seja É verdade, meio. né? É, Talvez, dependendo do examinador que você estiver falando lá, você não sabe quais são os posicionamentos dele, talvez não soe tão legal, entendeu? Você falar entendi. que é mais uma teoria do conflito, né? Que ela é dialética, argumentativa, acho que fica um pouco Uhum. mais seguro nesse sentido. Mais tranquilo. É. Entendi. Obrigado. Só um apontamento na parte técnica da sua resposta, que você falou ali do sistema penitenciário, beleza? Mas não só no penitenciário, né? Quando há os processos de criminalização, né? A criação da norma, a criação da lei, isso já são fatores em potencial para rotular alguém, tá? Então, claro que o sistema Entendi. penitenciário vai rotular vai colocar um rótulo enorme na pessoa, sem dúvida nenhuma. Sim, Mas a própria criação, por exemplo, o bullying, né? Que não era crime. Agora, se você bulinar alguém na internet, você é um potencial criminoso, né? Então, sim. claro que é um exemplo mais brando, mas serve Mas para ainda assim é uma estigmatização, de certa forma, né? isso, sim, sim, com certeza. Como eu vi que você estava com uma boa dicção, respostas bem completas, né? É, levando em consideração esse ponto que eu mencionei anteriormente, eu Sim. trouxe uma pergunta mais difícil. Eu perguntei das fases de adequação social de Merton, né? Que é uma pergunta Essa, eu sabia essa resposta, só que eu não me lembrava com certeza sobre as nomenclaturas que eram utilizadas, né? Aí eu acabei preferindo não responder porque eu ia me embananar e não ia Aham. ficar bom. Conformismo, ritualismo, inovação, retraimento e rebeldia. São as cinco Que são a fases. questão, né? Que rejeita a sociedade, mas ele quer realmente de alguma forma progredir, né? Aí tem Isso, ser aquelas questões inovador. que são, elas abdicam de tudo, né? Sim. O que abdica de tudo é o retraimento. O que cria novos é o rebelde. Sim. O que é, aceita o meio, mas não está nem aí para as metas, é o ritualista. E o que está em conformidade Uhum. com tudo é o conformista, né? Então, essas são as fases. Logo em Sim. seguida eu trouxe, então, metas e meios culturais, meios sociais, né? Metas e meios institucionalizados para alcançá-las, tá? Quando há uma... Metas e meios institucionalizados para Isso. conseguir alcançar As elas. metas culturais de um lado, meios institucionalizados do outro. Quando não há um consenso entre esses, né? O indivíduo pode estar em diferentes fases ali de adequação Uhum. social, né? Então essa Entendi. é a visão de Merton para teoria da anomia, né? Que foi a Uhum. pergunta que eu trouxe ali em seguida, né? Que o crime é Sim. essa desordem social. Ele, inclusive, trazia o American Dream, né? O sonho americano, American Dreams, sim. isso, como modelo de prevenção, né? Que é a frase bem famosa que eles perguntam, inclusive, é, real igualdade de oportunidade para todos como modelo de prevenção criminal. A qual teoria se atribui a essa frase? Teoria da Pense, anomia de pense Robert em Merton. citar isso, não é? Mas fiquei meio assim, calma. Não, mas mandou bem.
Uma pergunta mais, Obrigado. mais chata mesmo. Beleza? Muito obrigado. Parabéns aí pela banca. Agradeço, viu, a oportunidade.